De abril do ano passado até abril deste ano, o preço médio do aluguel no Rio caiu quase 13%. O levantamento é do índice FIPZAP. E é esse assunto que a gente conversa agora com o economista Gilberto Braga, que está aqui com a gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter Rio. O que gerou essa queda tão acentuada no preço dos aluguéis? Olha, Marcelo, é a crise econômica. Na verdade, o país inteiro está sofrendo, a inflação cresceu, as taxas de juros subiram, as pessoas estão com dificuldade em equilibrar os seus orçamentos e isso, lá na ponta, na questão moradia, isso faz com que o preço do aluguel, que é justamente aquela pessoa que não tem a casa própria, que, portanto, normalmente tem mais dificuldade para fazer as contas do mês fecharem, começou a cair, ou seja, a dificuldade das pessoas em manter o equilíbrio orçamentário com o seu ordenado mensal fez com que o preço do aluguel caísse 13% nos últimos 12 meses. Muita gente devolveu o imóvel porque não tinha condições de pagar e aí desregulou aquela velha oferta de mercado? Na verdade, se nós pensarmos que a inflação anualizada está ao redor de 10%, nós voltamos para trás um ano de inflação. Os preços hoje caíram substancialmente e porque a procura diminuiu. Quando as pessoas tinham uma inflação menor, o salário conseguia fazer com que o poder de compra se mantivesse ainda em padrões suportáveis, em que elas buscavam uma moradia melhor. Isso fazia com que os preços subiam. Agora, com a inflação alta e com a crise econômica, ocorre o contrário. As pessoas estão buscando um aluguel mais barato, estão devolvendo os imóveis com aluguel mais caro. Isso faz com que imóveis grandes fiquem ociosos e faz com que os imóveis mais baratos, com menores cômodos, com maior quantidade de quartos, é que sejam os mais disputados e procurados pelas pessoas. Gilberto, até que ponto o fator Olimpíada impediu uma queda maior? Esse fator é fundamental porque o Rio de Janeiro hoje tem o metro quadrado de aluguel mais caro do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, em torno de R$ 37,00 o metro quadrado médio para aluguel. Para se ter uma comparação, São Paulo, que teoricamente tem o maior PIB do país, portanto a economia mais forte, tem um preço médio de R$ 35,00. O Rio de Janeiro ainda está R$ 2,00 mais caro. E Curitiba, que é uma cidade considerada modelo no país, que é uma capital do Paraná, tem o preço médio de R$ 17,00. Ou seja, menos da metade do preço praticado no Rio de Janeiro. Então, os preços aqui ainda estão, apesar da queda nos últimos 12 meses, muito caros, e isso se deve basicamente ao efeito Olimpíada, porque na Zona Oeste, sobretudo, próxima à região onde serão disputados os Jogos Olímpicos da Rio 2016, há uma procura muito grande por conta de estrangeiros que vêm participar do evento no país. Quem, por acaso, hoje busca ou renovar o contrato de aluguel ou busca um aluguel novo, ele pode apostar num contrato de tempo mais longo ou um curto espaço de tempo? Ora, hoje a negociação é livre. Na verdade, para o proprietário é ruim ficar com o imóvel fechado, porque além de deixar de receber o aluguel, ele tem custos de IPTU e de condomínio que precisam ser mantidos e pagos. Então, os proprietários estão aceitando a negociação. Antigamente havia um endurecimento com relação à questão de você ter um fiador. Hoje já existe a figura do seguro, que de alguma maneira supre aquela coisa de você ter que arranjar alguém para emprestar o CPF e garantir o pagamento do aluguel. Então, hoje há muita negociação. É comum hoje que os proprietários deem de 1 a 3 meses de franquia, ou seja, você aluga hoje e ganha pelo menos um mês grátis para poder se instalar, ou se você tiver que fazer alguma melhoria no imóvel, essa franquia pode chegar até a 3 meses. Gilberto Braga, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que agradeço.